Eu vou aproveitar esse seu gancho, tem a ver com tecnologia, mas para falar de um negócio muito, muito legal que eu tive contato nos últimos tempos, de uma tecnologia, tem um produto que chama Orca My Eye, é um produto de fora, e como eu pesquiso muito sobre isso, o que esse dispositivo faz? Ele consegue se acoplar em 99,9% dos óculos, e você coloca, né, ele no seu próprio óculos, no modelo que você preferir, e ele vai auxiliar pessoas com deficiência, tanto visual quanto algum tipo de deficiência intelectual mais leve, que tem um problema de reconhecimento de pessoas. Por quê? Você tá lá e você pega, por exemplo, algum tipo de, sei lá, algo para você comprar no supermercado, ele consegue ler o rótulo, porque todos os rótulos têm um código de barra. Ele consegue ler o rótulo e te passar as informações do que é o produto, as calorias, de que marca que é, ele consegue ler isso. E não só isso, você consegue conectar com pessoas. Então, por exemplo, eu tenho lá meus familiares, eu seleciono 5 pessoas, ele faz uma leitura desses familiares e você cadastra os nomes dessas pessoas, e quando você está chegando perto delas e você toca, né, no dispositivo, ele automaticamente reconhece e ele te fala o nome da pessoa. Então, por quê? Muitas vezes essas pessoas, tanto com a questão de deficiência visual quanto algum tipo de deficiência intelectual mais leve, têm essa dificuldade. Então, facilitou assim um absurdo. E o que mais me surpreendeu, agora vem o turning point que pra mim foi sensacional. Quando eu postei esse vídeo, ele estourou pra caramba, tá, o pessoal falando muito. E aí no mesmo dia veio uma mulher falar comigo que ela foi a primeira brasileira a se formar só movendo os olhos, né? Ela foi a primeira brasileira a se formar movendo apenas os olhos em medicina. Só que ela usou um dispositivo que era um produto brasileiro, que é o Colibri, que é de uma startup também daqui do Brasil, e que ele tem umas funções, não tantas funções quanto esse outro, né, que eu comentei, mas que ele possibilita que pessoas que têm tetraparesia, anartria, que no caso é o caso dela, né, então tetraplégicas e que têm dificuldades para a movimentação dos membros, consigam mexer, por exemplo, em dispositivos. Então, com o piscar do olho, você consegue utilizar a sua cabeça ali, como, teoricamente, mouse e a sua piscada como o clique. Olha só! E aí, quando eu vi essa história, eu falei, meu, que incrível. Que incrível! E ela veio me falar justamente disso, né? Eu acho que você poderia falar desse produto, porque é um produto brasileiro e tal. E ela falou, dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Por que não... Você fez um post. Exatamente. Por que não falar sobre isso? Aí eu falei, olha, será que você me permite eu falar de você? Porque eu acho que é o maior exemplo de superação, assim, absurdo. E aí foi quando eu fiz esse vídeo, né? Que foi inclusive meu primeiro vídeo maiorzinho, assim, que eu fiz quase 1,5 minutos. E eu toquei nesses pontos que eu acho que são, assim, cara, fenomenais. Nossa. Tetraparesia e anartria, né? Coisas que deixam uma pessoa com muitas dificuldades, né? De locomoção, de se comunicar. Poxa, ela não consegue falar, ela, sabe, tem uma dependência muito grande. E se formou em medicina. No caso, ela sofreu um acidente quando ela estava no 3º ano de medicina. Caraca. Um acidente vascular isquêmico. Por isso que ela teve esse problema. Mas, assim, algo que eu não imaginava, né? E você vê como o alcance desse tipo de conteúdo de tecnologia, né? Muito, muito louco. Cara, e como mudou a vida dela, né? Pois é. Meu Deus do céu, Pois é. E ela acaba sendo uma referência para outras pessoas. Sim. E que eu fico triste às vezes, cara, é que muitas das vezes essas pessoas não conseguem ter visibilidade, sabe? No sentido de, poxa, eu lembro até um tempo atrás que teve aquela super produção do evento lá quando o Whindersson Nunes lutou com o Popó, que até o negócio era justamente isso. Pô, o cara é um cara que marcou a história dentro do Brasil, né? E querendo ou não, ele não teve a representatividade nas mídias que ele deveria e tal. Eu me estendo até pra essa pessoa e pra várias outras, né? Que, ela realmente deveria ter uma colocação muito de autoridade no segmento. E ela desenvolve conteúdos, assim, ela faz algumas coisas super legais, mostrando o dia a dia dela, tal, da forma que dá, até porque ela tem os cuidadores e ela necessita desse auxílio 100% do tempo. Mas é uma pessoa que não teve a visibilidade que deveria, sabe? E justamente esse foi um dos pontos também. Eu falei, poxa...
precisa... Isso é papo de ir pra mídia mesmo, né? Tem que ir pra grande exato. mídia, cara. É o grandes reconhecimento, isso é... É, um grande marco, né? Nossa, Tanto é que cara. quando eu vi, eu falei, meu, que loucura é essa, né? Eu comecei a ler a história dela, né? Ainda pedi pra ela me passar mais detalhes justamente pra eu elaborar um roteiro e conseguir desenvolver algo criativo dentro do conteúdo e que as pessoas se interessassem em ver. E é bizarro. Caramba. É uma superação, assim... Surreal, né? Você não consegue acreditar. É muito, muito legal mesmo. Muito E é legal que você mistura seu conteúdo com algo humano mesmo, né? Então, eu acho que assim, Não é a só o minha robô ideia... que curte, né? Exato. A minha ideia sempre foi o seguinte, né? Tentar pegar coisas de inovações, ideias, tudo que vem aí em prol das pessoas, de modo geral. Porque você tem aí diversos projetos. Ó, por exemplo, você aí já viu em alguma grande mídia um portal que fala sobre só tecnologias e notícias interessantes e, de uma certa forma, positivas no Brasil? Já viu? Não. Não. E além Não disso, tem espaço. você fala de uma maneira fácil, Breno. Eu acho que esse é um ponto também, cara. Mas assim, sabe, eu acho que falta muito isso. Falta muito esse espaço de, poxa, vamos pegar as coisas positivas que estão sendo feitas, porque, claro, tem diversas coisas que vão acontecer no nosso cotidiano e no cotidiano até do nosso país que são complicadas. Mas e todas as coisas boas que vão surgindo? Eu concordo Precisa 100% ter visibilidade para isso. Sabe, tem muitas coisas que a gente se surpreende, assim, eu, particularmente, todos os dias que eu vou fazer as minhas pesquisas, que eu sento e falo, cara, eu vou aqui desenvolver tudo a respeito das criações que vão vir. Eu fico chocado, porque é tanta coisa diferente, interessante, que traz um benefício para as pessoas e que já está sendo feito no Brasil, que a gente não imagina. Visibilidade, A gente não imagina. Não tem visibilidade, aí entra todo aquele leque de coisas que a gente estava falando. Se não tem visibilidade, o preço fica alto. Se o preço fica alto, você não tem escala, você não consegue trazer isso para mais pessoas. Se você não tem escala, é difícil você viabilizar aquele produto, por exemplo, ou serviço, para ir contra o convencional. Então é até um negócio interessante. Todas as vezes, uma das coisas que o pessoal mais me manda é, cara, o produto que é diferente e que é consciente, que é mais sustentável, ele é muito caro. E eu dou uma razão para isso, porque realmente, na maioria das vezes, ele costuma ser mais caro. Mas aí eu venho com uma questão que eu acho que é o ponto principal para isso acontecer. Muitas vezes, a questão da visibilidade, de ter uma possibilidade de você mostrar essas alternativas dentro dos grandes veículos de mídia, fazem com que esses produtos não tenham uma questão de alavanca suficiente para que tenha um custo menor, entendeu? E que as pessoas comecem a ver as coisas de uma maneira diferente. E aí a lógica de produto, né? Se você não tem alavanca, você não consegue fazer com que o negócio seja minimamente competitivo, né? E é um dos principais fatores para você vender. Sim. Cara, então acaba ficando restrito para um público. Então é muito difícil mesmo. Até lembrei de uma outra coisa, a gente tava falando de máquina, né? De máquina de lavar. Vocês já ouviram falar em microplástico? Cara, contextualiza. Basicamente o microplástico são as partículas que são menores de que 5 milímetros de plástico, né? E de subprodutos do petróleo, e que podem ser encontradas em diversos locais. Inclusive, muitas vezes essas partículas não são visíveis a olho nu. Uau. E aí você fala, é justamente esse super uau, porque elas podem estar presentes em todos os lugares que a gente não está nem vendo, inclusive dentro da gente. Alguns estudos já mostraram a presença de microplásticos no sangue humano, na placenta de mães grávidas. Meu Deus. Inclusive no leite materno. Então, assim, e qual que é o grande problema do microplástico? Até muito pouco tempo atrás, no Brasil e no mundo, você não tinha sistemas eficientes para você retirar o microplástico, por exemplo, das ETAs, as estações de tratamento de água. Aí eu te falo, cara, teve um menino de 16 anos, brasileiro, que desenvolveu um sistema simples, de baixo custo, custa acho que R$400 o sistema que ele desenvolveu, de baixo custo porque é para uma estação de tratamento de água. Então, R$400 para uma estação de tratamento de água. É barato. Demais. Ele desenvolveu esse sistema e realmente simples, usando materiais assim típicos e convencionais já do nosso dia a dia, para fazer essa retirada dos microplásticos das estações de tratamento de água. Inclusive já tem uma estação de tratamento de água em Itajaí que está utilizando
tá fazendo diversos testes, mas já foi comprovado, inclusive ele ganhou uma premiação internacional. Que louco, cara. E assim, eu fico pensando, cara, 16 anos. Eu com 16 anos tava ali terminando a escola, mal e mal sabendo o que eu ia fazer, sabe? Então, você vê pessoas muito acima da média e com projetos que são absolutamente Cara, que loucura, meu. de impacto. Então, aí voltando ao que a gente estava falando, acho que esse é o meu maior foco, é pegar essas ideias de inovação, tecnologia, produtos, serviços, e que de uma certa maneira impactam na vida de pessoas. Sim. A gente tá falando de máquina, eu até comentei de máquina justamente por isso que eu lembrei. Tem um sistema que eles estavam também desenvolvendo de uma máquina de lavar que fazia retirada de microplásticos. Porque qual que é o problema? Olha só. Muitas vezes, das roupas, né? Porque muitas vezes a gente vai fazer as lavagens de roupa e o tecido, ele tem algum componente que é de estamparia, que pode ter algum resíduo plástico e que pode ficar ali presente e que muitas vezes acaba nas nossas roupas e que às vezes vai para a água que vai ser depositada também no esgoto, e aí você gera uma questão de problemas absurdas, né? Aquele esgoto provavelmente vai para uma estação de tratamento, não vai ser retirado provavelmente lá essas partículas, vão ser liberadas em algum tipo de local, rio, enfim, já tratadas, e aí peixes irão consumir, enfim, tudo que tá dentro daquela água, então você vai... É uma reação em cadeia gigantesca. Então, a ideia justamente dessa máquina é tentar bloquear esse movimento de que esse microplástico chegue até as outras cadeias, como, por exemplo, em rios, mares, oceanos. Da hora. E, Breno, qual é o risco de, tipo, eu tomar aqui uma água de garrafa e estar consumindo microplástico? Cara, é até difícil da gente conseguir falar com um real dado, mas tem um risco, porque pô, a garrafa ela é plástica. É plástico, né? O plástico em contato com a água, ele querendo ou não, pode ser não tão positivo para o nosso organismo. Sim. Então, o modo de armazenamento já é, de uma certa maneira, ruim, né? Então, é difícil da gente mensurar, mas realmente pode ser algo não tão bom pro nosso organismo.